A ideia é de que nunca imprimimos tanto dinheiro como hoje em dia e que praticamente o dólar vai a zero, é o que a gente mais vê por aí. Só que na verdade a gente tem um problema inverso e ele é muito mais complexo do que se imagina, e ele é um problema global, ele não envolve somente os Estados Unidos, é uma coisa relativa entre os países. Então hoje eu vou explicar o real motivo de existir uma moeda global como o dólar, também vou explicar por que ele não está acabando e pelo contrário, ele acaba se tornando cada vez mais escasso e forte no mundo inteiro, mas por que ao mesmo tempo isso não é uma boa notícia para o mundo e como que isso afeta a sua vida no dia a dia no Brasil. Então vamos lá, todos os países eles têm algum tipo de moeda adotada nacionalmente via lei, que é o que a gente chama de legal tender, né? Então ela é usada oficialmente em um determinado país, como o Brasil, tem o real, o iene, tem no Japão, né, o yuan na China, etc. Mas no caso dos Estados Unidos, você tem o dólar americano como legal tender. Só que o dólar americano ele é a única moeda do mundo que não pertence somente aos Estados Unidos. Então, inicialmente, o dólar era emitido somente pelos Estados Unidos. Só que depois da Segunda Guerra, quando os Estados Unidos se tornaram a força dominante economicamente, não vou falar da parte bélica em si, né, de quem ganhou a guerra, mas os Estados Unidos ganharam no sentido financeiro, no sentido de força econômica. Né? Então a gente teve Bretton Woods, praticamente selou o uso do dólar internacionalmente no intuito de financiar a reconstrução da guerra na Europa. Né? Então, os primeiros depósitos em dólares em bancos fora dos Estados Unidos se tornaram possíveis a partir desse momento, né? que eles começaram por depósitos em bancos europeus. E ao longo do tempo, isso foi se alastrando, né? Então você teve ali transferências que foram sendo feitas e os bancos europeus começaram a lidar cada vez mais com esses dólares dentro dos seus balanços, né? Inicialmente era uma coisa mais em cash físico, mas aí aos poucos um sistema paralelo de dólares que começou a circular fora dos Estados Unidos e começou a meio que tomar uma vida própria. E esses depósitos de dólares fora dos Estados Unidos são chamados de eurodólar. Então esse nome euro, né, do eurodólar, ele pode confundir muita gente, porque no início realmente eram os depósitos na Europa, né, que estavam sendo feitos. Só que isso começou a se alastrar para outros continentes. Então ele foi para a Ásia, foi para a África, foi para a América do Sul, foi para todos os lugares, Oceania, e isso começou a se alastrar, mas o nome eurodólar se manteve. Então, quando eu falar eurodólar, isso é um dos pilares do meu podcast, veja que a palavra euro, na verdade, é simplesmente fora dos Estados Unidos. Porque você também pode ter euros, por exemplo, né, que são os euros fora da Europa. Então, você percebe que o euro em si significa fora e não Europa. Então, eurodólares são depósitos fora dos Estados Unidos. Então, hoje você tem isso no mundo inteiro, que é o sistema eurodólar de depósitos mundiais que você vê hoje, né? Tem hubs como o Japão, como a China, você vê em Singapura, você vê na Austrália, você vê na Europa, você vê no Brasil, em todos os lugares. Agora, do que são, como que eles consistem, como é que são esses dólares? E acho que é aí que confunde muita gente, que todo mundo pensa nos pedaços de papel. Às vezes você pode fazer um câmbio, né? E tá, sei lá, você está fora do Brasil, em algum lugar, qualquer lugar do mundo, praticamente, você vai numa casa de câmbio e eles lidam com várias moedas em papel, certo? Isso existe, só que é muito inferior quando você compara com o que realmente consiste o sistema eurodólar. Eles são basicamente entradas de balanços, então é como se fosse uma conta de padaria entre bancos. Você tem os ativos, tem os passivos, tem os depósitos, mas isso é como se fosse uma informação, certo? Então isso acabou se transformando na primeira moeda eletrônica descentralizada do mundo. E aí muitos que amam hoje as criptomoedas já estão pensando que eu estou falando sobre o Bitcoin. Mas antes do Bitcoin, a primeira moeda digital descentralizada do mundo acabou se tornando o eurodólar. E ela vem desde os anos 60 consistentemente crescendo. Então é importante você lembrar que numa economia que a gente tem hoje, que é totalmente baseada em crédito,
todo o conceito de impressão de dinheiro se dá quando um banco empresta para outro banco, certo? Ou para uma outra entidade, como uma empresa, como uma pessoa física, né, que a gente chama de não bancos, ok? Geralmente, quando a gente pensa no mercado monetário, existem os bancos e existem os não bancos, ok? São as entidades não bancárias. Só que, quando você cria um empréstimo, você cria um dinheiro que não existia antes. É o famoso dinheiro criado do além. Essa é realmente a impressão de dinheiro que existe, que você aumenta a quantidade de dinheiro. Essa é realmente o que a gente chama de inflação. É a inflação monetária, que é diferente da subida de preços do consumidor. E eu falo muito isso no meu podcast para que a gente evite, né, misturar um pouco desses conceitos. E quando você entende isso, você começa a entender que tipo de sistema que nós temos hoje. Eu demorei muito para chegar nessa conclusão aqui baseado nos estudos. Então, quando você tem esse empréstimo, você tem, digamos que você empreste $1 milhão, esses $1 milhão não existiam antes na economia e eles passam a existir. Só que, como todas essas transações são feitas entre bancos, não existe nenhum tipo de papel que é enviado de um lugar para o outro. Então você não precisa ter uma impressora dos papéis verdes, que esse sim só os Estados Unidos podem produzir, mas que na verdade você para pensar e os bancos não precisam disso. Inclusive, cria até um problema de logística, né? Como é que eu vou enviar, como é que eu vou fazer um empréstimo entre uma empresa na Europa e outra na Ásia? Certo? Eu posso fazer isso por informação. Então, todo o nosso sistema bancário hoje, todo o comércio exterior, todos os câmbios que são feitos, os trilhões de dólares que circulam diariamente, nada mais são do que mensagens, informações. Então, quando você pensa numa transferência, quando a gente fala do sistema SWIFT, que é hoje como você faz transferências internacionais interbancárias, é um de vários sistemas, ele é um sistema de mensagens. É literalmente como se fosse um protocolo de e-mail, ou WhatsApp, ou Telegram. Você percebe? Tudo isso são protocolos de mensagens. O sistema bancário funciona exatamente dessa forma, mas é um sistema interno para transmitir o dinheiro em si. Então, quando você faz um empréstimo, o banco que empresta tem um ativo. E esse depósito desse dinheiro que foi feito na conta de quem está pedindo o empréstimo vira um passivo para aquele banco. Então, tudo que os bancos fazem é um equilíbrio entre ativos e passivos. Isso não pode desequilibrar. Se isso desequilibrar, o banco começa a ter sérios problemas. E esse é o grande jogo de todos os bancos. Eles querem pegar empréstimo de um lado e emprestando por um juro maior do outro lado, e fazendo esse casamento onde você tem um spread. Então, basicamente, eu estou explicando de uma forma muito, muito simplória, mas só para você poder entender mais ou menos como é que funciona. Então, assim, os bancos não conseguem imprimir os dólares, mas eles conseguem imprimir a informação e aumentar a quantidade mundial de dólares, que pode ser que volte para os Estados Unidos. Então, olha a confusão que acontece, porque nós estamos diante de um mundo completamente globalizado. Então, o euro-dólar em si, ele se tornou um derivativo do próprio dólar, só que ele vale exatamente $1, porque ele é tratado como tal mesmo pelo sistema bancário americano. Então, os balanços bancários, eles têm uma diferenciação ali, que na verdade não acontece, mas eles simplesmente colocam como palavras bonitas, eles tratam dólares e equivalentes a dólar, equivalências de dólares. Então você pode ter os dólares misturado com eurodólares num banco como o Bank of America nos Estados Unidos, ou que tem uma subsidiária fora dos Estados Unidos, aí de repente vira eurodólares, aí alguém manda um pagamento da Europa para os Estados Unidos em dólares, aí esses eurodólares viram dólares de novo, aí os Estados Unidos pagam o Japão, que está fora dos Estados Unidos, aí os dólares viram eurodólares, mas é tudo a mesma coisa, porque $1 é a mesma coisa que um eurodólar. O derivativo de dólar vale a mesma coisa que o dólar e é tratado como tal. É essa nuance, essas duas moedas que na verdade são uma só moeda, é que criaram
todo esse conceito que nós chamamos hoje de reserva global de valor. E graças a isso nós temos o fenômeno que nós chamamos de globalização hoje. Quando você compra alguma coisa no AliExpress e manda entregar na sua casa no Brasil, você precisa do euro-dólar para fazer isso. Caso contrário, isso seria impossível. Então, esse movimento todo começou, pode ter começado pela força bélica americana, pela guerra, que é o que todo mundo fala, o imperialismo americano criou tudo isso, mas hoje em dia ele não se sustenta por isso, ele se sustenta pela própria necessidade mundial de uma linguagem única, de uma moeda de reserva global que acabou se alastrando de forma informal, nem os Estados Unidos previam muito o que ia acontecer, mas isso acabou ficando. Os próprios bancos começaram a adotar isso, e viram que isso ia criar uma praticidade para absolutamente todo mundo, e isso acabou criando a maior onda de prosperidade ao redor do mundo, que é justamente o processo de globalização. É o que te permite comprar uma coisa do outro lado do mundo e você ter a certeza, praticamente, de que isso vai chegar na tua casa. Hoje em dia a gente acha que isso é uma coisa simples, mas não é. Ele depende de uma série de fatores. Então, o objetivo de você ter uma reserva global é você ter uma ferramenta intermediária que vai permitir com que você tenha menos custos, menos atrito, uma coisa muito mais rápida. Isso reduz muito o tempo de transação para você poder fazer essas vendas. Hoje em dia você nem pensa quando você passa o seu cartão de crédito, você viaja ou você compra online, para você é tudo igual. Para você, eu estou gastando aqui em real, vai cobrar no meu cartão de crédito, tal, mas na verdade existe todo um sistema, porque você está trocando uma moeda por outra, você está fazendo uma compra, certo? Uma compra de moeda, porque sem esses dólares você não conseguiria comprar as suas coisas na China, por exemplo. Então, se você tem um exemplo ali do Japão e da Suécia, então um quer vender para o outro. O Japão só trabalha com ienes, a Suécia só trabalha com coroas suecas. Então, o iene não tem nenhuma liquidez na Suécia e a coroa não tem nenhuma liquidez no Japão. Então, quando você tem uma rede bancária mundial que já tem depósitos em euro-dólar, você tem bancos que estão no Japão, estão na Suécia, estão nos Estados Unidos e todos eles têm depósitos em euro-dólar nessa moeda intermediária, você rapidamente vende o iene, compra euro-dólar, envia os euro-dólares para a Suécia e eles são vendidos para você comprar as coroas e assim você termina a sua transação. É sempre aquela piscina que você vê. Então eu quero que você pense como o dólar, né, o euro-dólar, mas que é na verdade o dólar em si, mundial, é como esse pool, essa piscina, onde todo mundo precisa entrar nessa piscina para sair do outro lado, mas liga todo mundo ao mesmo tempo. É por isso que o dólar não pode ser tratado como nenhum tipo de outra moeda, nem mesmo o próprio euro, né? Ele não funciona dessa forma. Então, quando a gente fala, eu falei muito aqui da parte comercial, né, que é de comprar e vender mercadorias com importação e exportação. Mas e a parte financeira? E os empréstimos? E as operações de crédito? Será que um país pode emprestar para outro país, que não seja os Estados Unidos, mas fazendo isso em dólar? Pode. O Brasil pode pegar dinheiro emprestado no Japão em dólares e dever ao Japão em dólares. O Japão pode ter o mesmo tipo de dívida com a Suécia, numa operação de crédito para poder financiar uma máquina de uma empresa japonesa, e essa dívida também está em dólares. Isso permitiu com que você tivesse um mercado mundial de crédito, também permitido pelo euro-dólar. Então, isso é que traz a grande complexidade dessa rede. É aí que está a confusão. Porque você tem países que não são os Estados Unidos, mas têm dívidas em dólares entre eles mesmos. Ou seja, o dólar acaba amarrando todos os países do mundo por essa moeda intermediária em comum. Então, quando você vê uma discussão de a gente vai acabar com o dólar, para você acabar com o dólar, boa sorte. Você precisa se livrar de todas as suas dívidas e o seu calote. Você acha que está dando um calote nos Estados Unidos porque sua dívida é em dólar? Não, os Estados Unidos não estão, eles nem estão envolvidos na transação. O Japão vai ter que dar o calote na Suécia, o Brasil vai ter que dar o calote no Japão.
A Turquia vai ter que dar o calote no Brasil. E aí você cria uma sequência de calotes. O que você acha que isso vai acabar acarretando na economia? É muito mais complexo do que você imagina. Então, para você desdolarizar alguma coisa, você precisa também tirar a sua alavancagem em cima disso. E para você tirar a sua alavancagem, você precisa quitar todas as suas dívidas. Mas como que você vai quitar todas as suas dívidas se você mesmo está endividado? E todos os países fazem exatamente a mesma coisa. Percebe o grande problema? Esse é que acaba sendo essa que acaba sendo a grande confusão para o entendimento desse famoso processo de desdolarização. Não é simplesmente você sair trocando de um por outro. Você tem dívidas que acontecem. Então, agora, o que deixa a situação mais complexa é que a distribuição desses dólares no mundo inteiro depende dos bancos, que são os primary dealers. E eu falo sempre no meu podcast, tenho vários capítulos que falam sobre isso, mas desde 2008, todo o sistema bancário mundial, com os grandes bancos que distribuem os eurodólares ao redor do mundo, eles vêm buscando liquidez e segurança. Eles estão com medo de alguma coisa, eles querem se proteger para que não passem o que passaram em 2008. Só que ao invés de eles emprestarem para empresas reais, para criar novas empresas, gerar novos empregos, fazer as economias crescerem, eles preferem comprar títulos da dívida pública americana, os bonds, e buscar liquidez, segurança para eles mesmos. Eles estão tomando uma decisão como empresa para sua sobrevivência e não estão nem aí para o tio da padaria ou alguém que quer abrir uma empresa ou alguém que quer empregar pessoas, que é o que você precisa para financiar uma máquina que você quer para poder melhorar a performance da sua empresa e melhorar a economia do seu país. Então, os países começam a ficar esgoelados por dólares que ficam cada vez mais escassos. Então, hoje a gente está vivendo uma escassez de dólares cada vez maiores. E é isso que acaba sendo um entrave para a globalização. Muitos acabam falando que nós estamos num processo de desglobalização. Então é muito importante ver. Eu não tenho uma opinião formada sobre o assunto, eu só quero ver exatamente a tendência ao longo do tempo, mas é muito importante que a gente estude isso e quais são as consequências para aqueles países que tentam mudar ou sair. Então é muito complicado, você não consegue sair disso, né? Mas ao mesmo tempo a gente não tem uma solução para isso. Esse é o grande debate que eu acho que a gente tem hoje na economia e que não se fala, né? Então, e o dólar fica cada vez mais escasso, ele fica cada vez mais caro e ao mesmo tempo ele fica cada vez menos eficiente. Então muitas vezes a gente tem uma discussão política de achar que se um presidente entrar ou outro entrar, o dólar vai cair, e não é assim que funciona. Nem mesmo os Estados Unidos têm esse poder para mudar. Ele é um conglomerado de ações coordenadas interbancárias ao redor do mundo. Então, assim, apesar disso ser uma fraqueza desse sistema euro-dólar, ao mesmo tempo ele acaba fazendo com que essa demanda por dólares aumente ao longo do tempo. A gente veio vendo isso ao longo das décadas, porque todos os países têm dívidas em dólares, na qual incidem juros. Então, a quantidade de dólares devidos é maior do que a quantidade de dólares circulantes. E a única forma de você quitar tudo isso é se o dinheiro girar de mão em mão, que é a velocidade, para poder quitar tudo isso, certo? O mesmo dólar pagar várias dívidas. Só que como ele gira menos, porque os bancos querem emprestar menos, as dívidas acabam suplantando. E aí você precisa de países que vão imprimindo, de fato, mais moeda local para tentar comprar aqueles mesmos dólares. E isso acaba afetando todos nós. Afeta você no Brasil, afeta uma pessoa na Austrália, afeta qualquer pessoa que não tenha a denominação em dólares. Isso acaba sendo injusto para as pessoas que moram hoje na Turquia, que moram na Argentina, que moram no Líbano, que moram no Zimbábue, certo? Então isso é que vai criando esse desequilíbrio no sistema, certo? Então você tem aí a Argentina e o Líbano, eles acabaram criando um mercado paralelo, porque a população parou completamente de confiar na moeda local. Agora, outros países como o Equador ou o Panamá, o dólar acabou sendo adotado mesmo como a moeda oficial, eles desistiram
valorização da moeda local. E você percebe uma tendência aumentando cada vez mais. A população acaba buscando inicialmente pelo mercado paralelo, mas pode ser que venha a acontecer no próprio país. A gente viu agora recentemente, né, o próprio Milei na Argentina tendo essa discussão. Agora, como é que fica o Brasil dentro disso? O Brasil hoje está numa situação muito peculiar, porque ele tem uma força econômica no agronegócio que é extremamente sólida e vem se destacando no mundo inteiro. Isso acaba levando toda uma enxurrada de dólares para o território brasileiro. Isso fortalece as suas reservas e vai contendo um pouco essa tendência mundial por conta da performance do Brasil. Porém, no longo prazo, né, o euro-dólar, que a gente conhece como dólar, continua se tornando aí um buraco negro que vai sugando todas as moedas. Então, no longo prazo, é que a gente precisa ver como que isso se comporta para você analisar quais são nem os países, cada um tem uma situação completamente diferente um do outro e como que eles vão se comportar, quais são os primeiros que vão ceder, quais são as medidas que vão ser tomadas a partir do momento em que você tem uma crise monetária local em um país que não está conseguindo segurar essa força do dólar, né, comparativa em relação à sua moeda local. E ver também quais são esses movimentos que estão sendo feitos aí no processo de desdolarização. Mas uma coisa é certa, é difícil você ter algum tipo de substituto para esse sistema sem que você tenha algum tipo de impacto ou quebra total de paradigma bancário mundial e que afete todas as nossas vidas. Essa que é a grande verdade. Afeta a minha conta corrente, a sua conta corrente, a poupança, a aposentadoria das pessoas. Então vai ser importante nós vermos aí os próximos anos dessa discussão do fim do dólar, que eu acho que é fascinante, é um dos motivos pelo qual eu faço os meus estudos do podcast. Então, para esse 100º capítulo, acho que a melhor forma seria falar sobre o dólar e o que vai acontecer no futuro.